Agora, a live começa às 20h45, mas já vamos nos preparar. Sejam todos bem-vindos desde já. Eu sou a Luciana Santos, tá aqui a dona Diva Rosinho. Vamos supor que tem uma plateia aí, então tomem assentos. Bom, gente, o tema de hoje é o seguinte. Tô um pouco antes do horário, mas eu vou ficar frisando esse tema. Na verdade, eu coloquei lá como que quais são as regras do jogo da vida. A verdade é que como funciona o jogo da vida. Então, eu vou focar nisso hoje e como que isso se relaciona com o seu sucesso ou o seu fracasso e a sua mente. Então, o jogo da vida já é 20h45 ou não? Não. Então, vamos lá. Trocando uma ideia, deixando o pessoal chegar, falar. Tem gente que vai ver esse vídeo depois, então é só uma preparação, tá, gente? As nossas lives são sempre 20h45, toda terça, e no Instagram e no Facebook de Genetic Scientology. E aí tem também os vídeos da própria Scientology, porque fala Scientology, o que é isso? Pra que serve? Então tem muita... As pessoas colocam muito segredo no assunto de Scientology, quando na verdade tá lá, exposto para qualquer um ver. Então sexta-feira, depois do 12h15, tem vídeos. Então para você que se simpatiza com assuntos relacionados à filosofia, à vida, resolução de problemas, autoajuda, a mente, o comportamento humano, Genetic Scientology é para você. Para quem tem necessidade de mudança, é mais ainda, porque é uma filosofia prática. Todo o conteúdo, todo o material que a gente tem aqui é algo legal, mas a ideia é a pessoa ver como que ela vai usar. E o tema de hoje é um tema também para você ver como você vai pôr isso aí dentro da sua rotina, como que você vai usar a informação em relação a conhecer o jogo da vida para ter melhores resultados na vida. E como que esse jogo da vida se relaciona com a sua mente, com o seu fracasso ou com o seu sucesso? Bom, essa live, ou seja, os dados de hoje são muitos, então eu vou procurar ser o mais objetiva possível e a gente está fazendo a live em duas porque eu sou uma pessoa mais técnica, todo o meu preparamento é técnico, de onde tirou o material, qual a definição, onde está escrito. Então, o meu direcionamento é exclusivamente esse. A diva vai fazer você colocar atenção na vida, como você leva isso para o dia a dia. Então, é muito bom encontrar uns causos. Desde a rádio, quando a gente fazia, muitos aí já até falaram, moça da rádio, dos causos, essa é a diva Rosinho. Então, desfrutem do tema de hoje, que é como saber lidar com o jogo da vida, detectar, conhecer as regras da vida. Sou a Luciana Santos, aqui tá Diva Rosinho, sejam bem-vindos e desfrutem das informações, ok? Bora lá! Bom, nas lives anteriores, se você não viu, veja, você vai ver a aula básica de mente analítica, mente reativa. Rapidamente, repassando muito rápido, eu vou dizer que a mente reativa é onde você arquiva todo o lixo da sua vida. Todas as dores, perdas, fracassos, tudo que tem a ver com dor física e dor emocional é arquivado na mente reativa. Por que reativa? Porque ela faz você reagir. Quando você viu, você já fez. Você é aquela pessoa que vai e faz e depois fala, por que eu fiz isso? Então você tem uma reação. A mente reativa ela tem um poder de comando muito grande sobre os seus propósitos. Ela tem um poder de comando sobre o seu corpo. Às vezes você tem uma dor, você vai no médico, faz exame, e aquilo não é nada. Então, isso é a mente reativa ali, fazendo assim com você, para que você obedeça a ela. Então, tem várias formas de manifestar a mente reativa. Mas, basicamente falando, conteúdo negativo, dor física, dor emocional, tá aí na mente reativa, ok? A Genética tem a terapia para você eliminar a carga da mente reativa. Genética, não sei, quem conhece, quem não conhece, tem aqui as informações, tá bom? Mente analítica. É a mente que, o nome de tudo, analisa, resolve problemas, se lembra das coisas. É a mente consciente.
Então, a mente analítica você utiliza aí para arquivar informações, para depois você recorrer a esta mente analítica e você olha lá as informações, na minha mente analítica, como eu resolvo esse problema? Você vai lá e resolve esse problema. Então, é uma mente que resolve problemas. Você poderia se perguntar, mas por que algumas pessoas não resolvem problemas? Porque ela não tem informação correta ou não tem nenhuma informação na mente analítica. Porque se você tiver informação, o seu potencial, a sua capacidade para resolver problemas é marcadamente aumentado. Por quê? Você tem informação na mente analítica, mas essa informação tem que ser correta. Essa informação tem que ser verdadeira. Como você sabe que uma informação é verdadeira, ela funciona nos casos. Por exemplo, existe a lei da gravidade. Você pega um objeto, joga no chão, vai cair, certo? Então, você sabe que essa informação é verdadeira, certo? Então, você não vai pegar um objeto, um copo de vidro e fazer assim e quebrar. Porque você sabe que quebraria. A sua mente analítica tem informação que, nesse caso, esse tipo de material quebraria. Entende? Então, a mente analítica, ela resolve problemas, não tenha dúvida. Mas que tipo de informação você está guardando na sua mente analítica? É muito óbvio que se você teve informações para dirigir, se você teve informações para como lidar com o equipamento, se você teve a informação e o treinamento e aquela experiência, você vai ficando cada vez melhor e sua mente analítica está treinada para isso. Mas e se você não teve informações? Óbvio que você não vai. Informação e o treinamento, tá? E aquela experiência prática, o dia a dia, praticar. Então, se você tem essa informação, se você pratica isso, sua mente analítica tem informação a respeito disso, tá muito mais fácil para você resolver um problema. Então, de repente, eu preciso de um técnico em ar-condicionado. Então, ele já tem todo um preparo, informação e treinamento para lidar aí com ar-condicionado. Eu não tenho essa informação na minha mente analítica, então eu não vou resolver esse problema agora, a menos que eu tenha um treinamento adequado para isso. Só que eu estou falando de uma parte técnica sobre as coisas materiais da vida. E quando se trata de coisas pessoais como comunicação, casamento, autoconfiança, autoestima, entre outras coisas. Então tem uma gama de informação. No meio de tudo isso, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro? É o que funciona. Então você tem que observar tanto em você como em outras pessoas. Isso funciona? Como que funciona? Conhece a Dianética. Esse material aqui é o sobre o que eu vou falar hoje. Você lê esse material, bacaninha, mas como isso funciona? Vamos ver se funciona? Então você vai praticar, você vai ver como que é, você vai treinar a informação para sua mente analítica ficar aí bem fortinha e você poder realmente resolver o problema na vida, porque a mente analítica não resolve o problema, mas você tem que ter informação, certo? O que tudo isso tem a ver com o jogo da vida? Tem muito, muito a ver. Primeira coisa, o que é um jogo? Quando fala jogo, algumas pessoas têm uma impressão incorreta, porque a pessoa não tem algumas, não falo todas, não vê com bons olhos, mas vou mostrar pra você a anatomia dos jogos. Tá aqui na página 139 do livro Fundamentos do Pensamento, aqui do Sr. L. Ron Hubbard. Como hoje eu falei da mente, vou falar de jogos, o kit para você adquirir, para você compreender, que eu indico que alinha os seus pensamentos, kit para alinhar os seus pensamentos, é esses dois aqui, Porque isso vai cuidar da sua mente analítica e reativa e isso vai te ajudar a lidar com o jogo da vida. Página 139, para quem tem esse livro, que tem pessoas que estão assistindo a live, tem dados, tem informações sobre jogos. Então, como que funciona isso de jogo? Primeira coisa, vamos pegar um jogo comum. Qual é o propósito de um jogador? Qual é o propósito do jogo de futebol? Das equipes. É fazer mais pontuação do que o oponente, certo? Então, a primeira coisa que nós vimos em relação ao jogo, que não é diferente da vida, é que um jogo tem um propósito, certo? Se você pensar em qualquer jogo, vai existir um propósito. E a vida não é diferente. De alguma maneira você tem um propósito. Seja esse propósito imposto, porque, exemplo, agora eu vou ter que tratar de uma doença. Ou que não seria um jogo tão legal, mas se você não decidir o jogo, a vida vai decidir o jogo por você. Porque você tem que, de alguma maneira, estar aí no jogo da vida.
Então o jogo tem um propósito. O propósito poderia ser engenheiro, ser médico, casar, ter filhos, ter uma família, ajudar o máximo de pessoas, fazer terapia, eu não sei. Poderia ser aí qualquer propósito, certo? Então o jogo tem um propósito. Outra coisa que o jogo tem, o que o jogo de futebol tem? Tem um propósito, né? Fazer mais pontuação, que é outra equipe, num jogo ali de futebol. E também tem uma outra coisa, tem barreiras. Qual que é a barreira do jogo de futebol? O tempo. Você não pode usar qualquer parte do corpo, você não pode usar a mão para jogar futebol. Então, o que mais? Tem a trave, tem a delimitação do campo, o tempo, né? Tem a outra equipe, os oponentes, os outros jogadores do outro time. Tem várias barreiras. A barreira pode ser o seu próprio o tempo que eu falei, pode ser o seu próprio corpo. Enfim, você pode, sei lá, ter uma queda, tem várias barreiras. Porque o jogo vai ter barreira. Quem decidiu, de repente, fazer faculdade de engenharia porque gostava de matemática, chega na hora de fazer aquelas, não vou nem falar o nome, mas contas enormes na hora da faculdade, ou de repente resolver o problema de fazer um projeto, não sei. Ela vai ter barreira. Pode ser em relação ao tempo, em relação à dificuldade de resolver uma equação, um problema, enfim, vai ter uma barreira de pagar a faculdade, tem que sustentar a casa e de repente não tem tempo para fazer faculdade, mas a pessoa quer fazer, então a pessoa vai ter uma barreira aí. Porque o jogo vai ter o propósito, vai ter a barreira, mas o jogo tem uma outra coisa também, que é a liberdade, o que você pode fazer, o que você pode realizar. Então, no jogo de futebol, o que você pode realizar nesse jogo para você poder ir em direção a vencer esse jogo? Você pode, com a sua equipe, criar uma estratégia, se preparar, treinar, correr, se comunicar. Você pode correr ali naquela delimitação, você pode fazer alguma coisa. Então, todo jogo vai ter a liberdade. E a vida não é diferente, porque diante da faculdade que você quer fazer, o que você pode fazer? Você pode fazer, sei lá, um Enem, pedir um empréstimo, falar com pessoas, vender coisas lá, você pode fazer coisas aí. Então, tecnicamente falando, o jogo da vida é composto por propósito, barreira e liberdade. Qualquer coisa que você esteja, qualquer coisa que você queira fazer, qualquer propósito que você tenha, é natural que tenha barreira, mas é natural que tenha as liberdades também. Então, você está aí no jogo da vida. Então, é muito importante compreender o funcionamento desses elementos. E essa informação que eu estou te falando é uma informação para você que vai na sua mente analítica. Se você começa a ver o jogo que você está, que jogo que você está na vida? O jogo que você está é legal? Às vezes você está num jogo de um casamento horrível. De repente você tinha um propósito e você achou que essa pessoa tinha também, aí você está junto, a pessoa quer ir para lá, você quer ir para cá. Que jogo é esse que você está? Então, o que você tem aí? Você tem uma barreira. Estou no casamento que eu não gosto, jogando um jogo que eu não gosto. É a mesma coisa que você está fazendo, trabalhando num lugar que você não gostaria, estar com pessoas que você não gostaria. É um jogo ruim, o nível de jogo é baixo. E quando o nível de jogo é ruim, não foi você que decidiu, significa que outra coisa decidiu por você, o que começa a acontecer? A barreira começa a ficar maior. Porque você não queria estar ali. É igual se eu não quisesse falar de genética, ou se eu não quisesse ajudar as pessoas, se eu não gostasse de pessoas. Imagina a barreira que seria eu, de repente, entregar um curso para uma pessoa, falar com uma pessoa, dar atenção para uma pessoa. Por quê? Fica mais pesado, porque não é um jogo que eu gostaria de estar. O jogo que você tá, você gosta? Foi você que decidiu? Realmente foi você? Quando você decidiu, você tinha informações completas para decidir? Então agora eu vou passar a palavra para a Diva Rosina de Supetão, porque de repente ela pode complementar. Eu vou falar mais um pouco, mas vamos ver o que ela tem para falar pra gente sobre essa questão de por que as pessoas no jogo da vida ficam presas nas barreiras. Qual o motivo? Tem gente que para na barreira. Um jogo é composto de propósito. Anota aí. Um jogo é composto de propósito, barreira e liberdade. Às vezes a pessoa não olha para as liberdades que ela tem, não olha o propósito e fixa na barreira. Por que isso acontece, Diva Rosina? Porque tem gente que fica presa na barreira? Olha, ficar presa na barreira é a coisa mais fácil que tem. Porque a pessoa tem um propósito, vê o lado bom das coisas,
vê as liberdades, mas não vê as barreiras. E tudo que você vai fazer na vida tem barreira. E a pessoa, quando ela se choca com uma barreira, se ela não tiver uma estrutura, ela não tiver um conhecimento, a mente analítica dela não tem informações, quando ela se vê diante de uma barreira, ela fica com medo, ela acaba desistindo. Por quê? Ela vai uma vez, tem medo. Ganha força, vai. O medo não vai sumir só porque a pessoa afastou do medo e vai voltar. Ela vai acabar, o medo vai acabar sendo maior do que ela e ela vai desistir. Como no caso de um amigo meu que queria ser policial. Ele achava que ser policial era bacana, que era respeitado pela população, que ele podia entrar em alguns lugares de graça, porque quando faz uma ronda ali, acaba numa pizzaria ganhando pizza. Tinha os privilégios de ser um policial. Só que essa era a parte boa de ser policial. Só que um policial não é só isso. A vida dele é o quê? Qualquer emergência, qualquer situação, seja um acidente ou um assalto, qualquer coisa, o policial é chamado. E teve uma vez, foi a primeira vez que ele foi chamado, que houve uma ocorrência de um assalto, e tinha feridos, tinha reféns. Então foi aquela turminha, e ele estava lá no meio. Só que ele não imaginava que diante de uma realidade mesmo, se deparar com um bandido, ou uma pessoa que estava fazendo coisas que não estava correta, como ele ia reagir? Todos os policiais estão armados, todos desceram com a mão assim no revólver para chegar perto daquele local que estava em risco. Quando ele desceu da viatura, ele já falou para mim que desceu tremendo de medo. Ele ficou com medo dos bandidos. E ao invés de fazer igual aos outros policiais, pegar a arma, posicionar de uma forma como ele havia sido treinado, ele ficou com a arma na mão, tremendo, e deu um tiro no pé dele. Nossa! Aí você fala, não, eu não acredito que um policial tem um treinamento e dá um tiro no pé. Gente, cada vez que uma pessoa se depara com uma situação que ela não está preparada, a mente reativa, que é aquela mente que a Luciana falou, que exerce força e poder de comando sobre pensamento, consciência, propósito, ações e consciência, ela toma conta, desliga a mente analítica e você fica numa situação onde você não consegue reagir. Lógico que depois que deu tiro no pé, foi parar no hospital, aí ele falou para mim, como eu fui fazer isso? Eu não podia ter feito isso, é um absurdo que eu fiz, eu não nasci para ser policial, esse mundo do bandido é muito perigoso. Mas qual é o oponente de uma polícia? É um bandido, é alguém que sofreu um acidente, ele tem que socorrer aquelas vítimas, é um papel que ele tem que executar. Ele não sabia o jogo que ele estava entrando, então. Exatamente. Aí o que acontece? Fixa a atenção na barreira e parece que a barreira... Ele esqueceu o propósito, né? Porque qual o propósito de um policial? Não é ficar com medo de... Não tem sentido. Ele dá um tiro no pé dele. Aí ele foi para treinamento novamente, para ele perder o medo. Mas como ele vai perder o medo, se esse medo é algo que tem na mente dele? Sim, inclusive é legal, no início eu até estava falando. Boa noite aí, galera, para quem chegou depois. E boa noite para quem vai ver depois também. Mas enfim, no início eu estava falando sobre essa questão da pessoa ter treinamento, ter informação e aumentar a mente analítica. Porque a mente analítica ela vai se fortalecendo conforme você nutre ela de informações corretas. E essa informação correta é no sentido de perceber quais são as leis da vida, de situações, como as coisas exatamente deveriam funcionar, certo? Então você vê, esse policial tinha um treinamento, sim, na área lá dele. Só que ele não tinha treinamento relacionado a quem? A ele mesmo. Como lidar em situações sob pressão. Como lidar com a própria mente. Como lidar com ele mesmo. Então, por mais que você seja um bom profissional, que é uma coisa ótima, mas se você não tem informações na mente analítica para lidar com a própria vida, ou para compreender a sua mente, para saber quem é você, qual é a sua função aqui na Terra, o que você faz,
para lidar com esse ser aí com você mesmo. Então, se você não tem essas informações, este tipo de treinamento, que é justamente o que Genetic Scientology lida, você pode ser o profissional que for, você pode até ganhar muito dinheiro, você pode ter bons resultados, mas você tem uma mente que está acima de tudo isso. Então, com certeza você deve ter visto pessoas que vai muito bem numa área, um profissional e tudo, mas a pessoa tá mal, tá depressiva. Por quê? Tá faltando treinamento nessa área. Tá faltando informações de como ela está bem consigo mesma. Por quê? Porque o jogo da vida vai exigir que você conheça o jogo da vida. E o jogo da vida tem barreiras, propósitos e liberdades. Que liberdades você tem? Você tem liberdade para conhecer sobre a mente, o espírito e a vida. Você tem liberdade, falando de coisas pessoais, tá? Você tem a liberdade de observar. Você tem a liberdade de se comunicar. Você tem N liberdades para conhecer sobre o jogo da vida. Mas vai ter barreiras? Vai. A sua própria mente pode ser uma barreira. Tem gente que teve muitos traumas, né, Diva? Exatamente. Por exemplo, teve uma conhecida minha também, que o sonho dela era ser professora, adorava ensinar a criança a escrever. Ela falou, nasci para ser professora. Estudou, se formou, entrou numa escola estadual, aí foi ensinar as crianças. Só que, por exemplo, as crianças de hoje não é igual às crianças de antigamente. As crianças de hoje são mais livres, então elas andam, elas falam, elas têm a liberdade de... É muito diferente. Por exemplo, que nem na minha época, eu era quietinha, ficava ali na carteira ali, nem se mexia. Até para pedir para ir no banheiro eu tinha medo, porque a criação era totalmente diferente. Aí ela foi dar aula, tinha uma criança ali que corria, fazia coisa que ela ficou tão nervosa. O primeiro dia passou. Aí no outro dia, foi dar aula de novo, essa criança, acho que conforme ela foi se familiarizando com aquele ambiente, essa criança, ela foi ficando cada vez mais agitada e corria, e começou as outras crianças também a brincar e fazer aquela bagunça. Ela não tinha controle sobre aquelas crianças. Aí ela acabou, num momento de descontrole, xingou aquela criança. Ah, esse menino aí, você é um menino que não para quieto, você está me atrapalhando. E xingou ele de umas coisas que ela não deveria ter falado, mas ela estava na mente reativa. Essa criança contou para a mãe. E o que a mãe fez? A mãe ficou tão revoltada que foi lá na escola para tirar satisfação e bateu nela na frente de todo mundo. Ela apanhou, machucou ela, arrancou o cabelo, foi briga de coisa mais feia. Aí ela veio falar para mim, ah, não, eu não quero ser professora, não. Essas crianças de hoje é sem educação, a mãe não educa e eu não vou educar filho de ninguém. Mas o papel dela não era educar filho dos outros, ela tinha que ser uma professora que teria que saber lidar com criança, como ela mesma falou. Ah, essas crianças hiperativas aí. Mas uma criança não é hiperativa, os adultos que é hiperlento. Então as crianças são rápidas, são espertas. O professor tem que saber lidar com criança quieta, com criança rápida, com criança lenta. Se ele não souber fazer a criança se prender na aula dele, se aquela aula não tiver algo que a criança acha interessante, ela vai brincar. Porque imagina o professor falando para crianças que é cheio de energia. O professor tem que estar bem preparado para lidar com esse tipo de criança. Aí ela falou, não vou ser mais professora, porque hoje em dia não dá para educar filho de ninguém e a escola não está preparada. Mas ela tinha que se preparar. Então ela desistiu de um sonho dela. Topou na barreira. Então o que segurou ela? A mente reativa, ela entrou, bateu de frente com uma barreira, tentou um dia, dois, porque ela falou, se tirar esse menino da classe, eu consigo dar aula. Ela pode tirar esse, vai aparecer outro. Sempre vai ter pessoas diferentes, tem que saber lidar com todo tipo de pessoa. Então o que faltou para ela? Ter um conhecimento de como a mente funciona, saber lidar com essas situações e saber fazer com que ela exercesse a profissão dela, que é uma profissão bonita, mas faltou recursos, né? Sim, você viu a história que ela falou e a questão do que é com a anatomia, né? O jogo da vida aí, propósito para a liberdade. Então percebe que nas duas situações uma pessoa topou com uma barreira, a barreira ficou gigante. Outra pessoa
topou com uma barreira, a barreira ficou gigante. E às vezes você também deve estar topando aí, deve estar se deparando com uma barreira e a barreira pode parecer mais forte do que você. Mas o que acontece nessa situação? Observa. No início eu falei o que isso tem a ver com a mente. A mente reativa é uma mente robusta. Quer um exemplo de como ela é pesada, sólida? Vai no enterro. Vai num lugar que as pessoas brigam. Já esteve num lugar pesado? Você sente O pessoal fala energia, N coisas. Isso é a carga, é o peso do ambiente. Ou quando você tem raiva de alguém. Você pode sentir isso fisicamente. Ciúme, raiva, estresse, ansiedade. Dependendo da reação, tem gente que começa a suar a mão. Quem tem crise de pânico, entre outras coisas, depressão é uma coisa mais sólida, mais pesada, mais parada. Então a mente reativa, ela é a própria barreira, porque ela é pesada, você sente ela. Quando a mente reativa vem aquela angústia, aquele mal-estar, e quem nunca sentiu isso? Ou raiva, ou medo. Então são todas reações, são todas manifestações de mente reativa. Então você pode ver essa solidez dela, ela é a barreira, é como se fosse uma parede. Só que como não é algo grande, sólido, visível mesmo, e existe uma carga, você pode perceber essa carga, esse mal-estar, e tem até gente que acha isso normal, pode até ser comum, mas não é normal. Então essa solidez da mente ativa é a própria barreira em si. Então por isso que tem muita gente que, dos 2 a 1, ou ela entrou num jogo que ela não era consciente. Como que é o jogo do casamento? Como que funciona? Você entra no jogo lá, vai lá pro meio do campo, o jogo do casamento, como que funciona isso? Agora vai, vamos levando. E aí ela, tá pesado, certo? Imagina que eu colocasse você que não sabe jogar tênis pra jogar, entra e joga, faz a maior pontuação. O que você faz? Você fica perdido, você pode ficar com medo, pode ter ansiedade, podem te xingar ali, porque, o que você tá fazendo aí, rapaz? Então, o que acontece? Você não sabe o jogo que você entrou. E esse é o mal de muita gente. Tem gente que não tem propósito. Ok, a vida vai dar um. Se não for a vida, vai ser sua sogra, sua mulher, seu marido, seu vizinho. Tu vai ter um propósito, de um jeito ou de outro. Porque nessa vida, não dá pra ficar nela parado. É igual você ficar parado, vai pro mar, pra praia, e entra na água, bem só no início ele fica parado, você sente o movimento da terra, você sente a areia, você sente o movimento, não dá, você tem que se movimentar de alguma maneira, a vida não é diferente não. Então se você não conhece como funciona o jogo da vida, não está consciente dessa coisa de propósito, barreira e liberdade, em qual propósito você está? Está no propósito da sua mãe? Está no propósito do seu pai? Está no propósito de alguém aí? Um dia você estava passando num lugar, alguém piscou pra você se apaixonou e achou que era o príncipe encantado, e quando foi ver, era o cavalo do príncipe. Um exemplo, tá? Então, isso é um exemplo de como as pessoas entram em jogos que elas não desconhecem. E outra coisa, tem esse encanto, né? A pessoa entra, eu quero ser isso. Só que ela acha que a vida vai ser aquela pura propósito. Eu quero ser policial, porque isso igual ela estava falando. Mas a parte da barreira. Então, se você não está preparado, não pode prever que um jogo vai ter barreira naturalmente, como você se prepara para uma barreira que você desconhece? Entende? Então, mas é muito importante, acredite você ou não, porque isso não tem nada a ver com crença, mas tem a ver com observação. Observa o jogo da vida. Você vai ver que tudo tem um propósito, barreira e liberdade. Se não for seu, é de alguém. De repente eu tô aqui, eu preciso comer. Tudo que eu quero é comer, beber, dormir e ter uma casinha, uma roupinha. Pra mim tá bom, sai, tá bom. O que você quer então? Eu quero um dinheirinho pra me manter ali. Esse é o seu propósito, um dinheirinho. Aí você entra numa empresa, das 8 às 5, pra dar um exemplo. Você quer só ter um dinheirinho. Você entrou numa empresa que não tem nada a ver com você, mas você tá lá todo dia, com essa cara, batendo cartão, num jogo que você não queria. Porque o seu propósito é ter um dinheirinho. Então, qual é a barreira para ter um dinheirinho? Ficar das 8 às 5 ali e fazer uma coisa que você não gosta. E que liberdade você tem? Você tem a liberdade de pensar diferente de ter um dinheirinho. Para dar um exemplo. E de repente fala, eu posso mais, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Ah, mas eu gosto de música. Para dar outro exemplo. Eu gosto de arte. Aí vem um amigo, arte no Brasil não dá dinheiro, não é valorizado. Então você nem entra nisso.
você nem vai, porque não dá dinheiro. E agora que essa coisa de pandemia é pior ainda. Então, vai lá você. E eu não tô querendo dizer que trabalhar das 8 às 5 numa empresa tá errado. Eu tô querendo dizer de quem é o propósito. Em que propósito você tá. Tá bem claro o que você quer? Seja lá o que for, tem que estar bem claro que vai ter uma barreira, que vai ter uma liberdade. Quais são as liberdades que você tem? Como que você utiliza essas liberdades? Aumentando o conhecimento na mente analítica, sabendo como a vida funciona, sabendo que informações você pode ter, você pode treinar para sua mente analítica ficar potente. Como que eu tiro a força da mente reativa? Então, tudo isso são informações que te dão liberdades, certo? Isso é uma coisa. Vai ter barreira, inevitavelmente, porque a própria vida é uma barreira. Eu tô numa sala aqui, ó, tem uma parede ali, tem uma parede ali, tem uma parede ali, tem uma parede atrás de mim. Barreira tem. Mas ainda bem que tem uma janela, se eu quiser fugir daqui, tem uma porta que eu posso sair por aqui. Liberdades tem. Só que eu só vou aprender a observar essas liberdades se eu tiver informação para isso. Se eu tiver um treino para isso. Não basta também você pegar um livrinho ali e falar, comprei o livro, sorte. Não, comprei o livro, beleza, agora você vai ter que... Qual é a barreira aí pra você? Você quer ter um conhecimento legal e usar a genética para ajudar a sua vida. Propósito, qual é a barreira? Ai, vai ter que ler. Acredita que tem gente que essa é a barreira? Ai, vai ter que entender umas palavras. Ai, vou ter que pôr isso em prática. Nossa. Só que aí muita gente continua com uma vida medíocre. Infelizmente, nós aqui não lidamos com milagres. Nós criamos um milagre. Mas o milagre está em você pegar, arregaçar as mangas e ação. É verdade. Por exemplo, eu nasci em Olímpia, uma cidade que a cidade vizinha tinha Barretos, tem um campeonato do boi, uma coisa assim. Rodeio, né? Rodeio, A pessoa, faz tanto tempo que eu saí de lá que eu nem lembro. Então tinha o rodeio. A pessoa monta num boi, fica acho que não sei se é 6 minutos e ganha um prêmio milionário. Um colega meu, ele queria, não, porque eu vou ganhar esse prêmio. E foi lá, montou, caiu, quebrou a perna. Aí ele falou, não, que esse é louco, montar no boi, a gente pode morrer. Quer dizer, quem é que vai ganhar o prêmio em cima do boi? Quem foca no propósito e no que pode fazer. Então, mas se você focar no prêmio, porque tem muita gente que vai no embalo, não sei lá qual é o prêmio alto. Tá, eu quero montar, mas para você, qual é o risco que você corre? Você pode cair do boi e quebrar o pescoço e morrer? Pode. O boi pode também pegar você e jogar para cima e matar você? Pode. Tudo pode acontecer. Então, quando você decide alguma coisa, você tem que saber. Isso você tem que usar sua mente analítica, tá? Que você tem um propósito, tem essas vantagens. Mas qual as barreiras que eu enfrento? Pode acontecer uma série de coisas. Você está preparado? Porque se você cair e quebrar a perna, o que você vai ter que fazer? Vai ter que arrumar a perna. E no ano que tiver outro rodeio, você vai ter que voltar. Então, quem vai vencer é aquele que supera as barreiras. Uhum. Mas as pessoas na primeira, segunda barreira desistem. Porque a coisa mais fácil que tem é desistir e falar, isso não é pra mim, isso daí é uma furada, isso daí não dá. Mas vem cá, se você entrou num jogo, você tem que ter uma noção dos riscos que você corre. Não é depois que você ficou aleijado, tá, você ficou aleijado, mas é um risco. Então, e a vida é um risco? É um risco. Até andar na rua, estar dentro de um carro, tudo é um risco. Você pode ser atropelado, o seu carro pode bater, tudo pode acontecer. Só que as pessoas não ficam preparadas para as coisas. Elas acham que, no fim dá tudo certo. Não é assim. Você tem que ter um conhecimento, até de andar na rua. Por onde você tem que andar na rua? Na calçada. Mas você tem que ficar esperto? Tem. Na hora que você vai atravessar uma faixa, você também tem que saber o que está fazendo. Se não vê um carro na contramão lá e te atropela. Então a vida é um risco. O tempo todo você está vulnerável a acontecer qualquer coisa. E tem gente que fica vivendo a Alice no País das Maravilhas. Como se tudo é um sonho. Não é assim. De repente você saiu de casa e não está muito bem. Está nervoso. Pronto. Você já não está 100% analítico, está meio reativo, está meio nervoso, com raiva disso, você já não tem uma concentração correta. Aí do nada você pode cair, quebrar uma perna, você pode ser atropelado. Então a vida é assim. Então viver exige o quê? Uma preparação. Por isso que você tem que ter uma mente analítica em bom estado
para resolver qualquer situação, porque as coisas acontecem. Inclusive, posso falar do teste agora, né? Ainda não. Tá. Segura um pouco. Depois do teste. Só depois dos comerciais, né? Então é o seguinte, isso de jogo da vida, guarda bem isso que eu vou falar agora, de novo, que você só fica preso numa barreira ou porque te falta informação sobre como o jogo funciona. Aí você vai ficar preso na barreira. Você vai deixar de dar atenção para as liberdades que você tem. Você vai deixar de dar atenção para o seu propósito e ficar preso na barreira. Exemplo, quero fazer faculdade de medicina. Barreira, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Liberdade, posso fazer Enem, posso pedir dinheiro emprestado, posso pedir para minha avó rir, posso vender doce na rua para conseguir juntar dinheiro, posso fazer um plano de capitalização, enfim. Tem que pensar formas que eu vou conseguir, certo? Mas onde a pessoa fica presa na barreira, não tenho dinheiro. Acabou, ficou presa na barreira. Aí já era. Por quê? Porque ela não tem dados analíticos, não tem dados na mente analítica para como ela pode fazer mais dinheiro, como ela pode realmente fazer isso, que meio, como que ela pode se comunicar melhor para ir atrás disso, certo? E por que você se prende na barreira? Não tem informação, ou sua mente reativa está muito potente, você está tão carregado que sente até um mal-estar aqui. Medo, ansiedade, depressão, pensamento negativo, raiva. Tem gente que olha pra pessoa e já sai fumaça. Se uma pessoa fazer uma pergunta, tolerância zero, já tem ódio, já nasce ou já acorda, não nasce, vamos falar, já acorda com aquela coisa. Às vezes a pessoa vai adquirindo com o decorrer da vida, de tanto que ela leva na cabeça, ela já começa a ver a vida em preto e branco, já começa a ter raiva e entre outras coisas, tá? Tô dando um exemplo de muitas coisas que a gente ouve. E coisas que a gente passou também. Eu tô aqui na Dianética não é porque eu tava um anjinho de Deus, fofinha, linda, eu tô na Dianética porque eu não tenho o que fazer. Não, eu venho aqui porque eu tinha um problema. E eu sei o que é ter problema, eu sei o que é ser angustiado, eu sei o que é ser depressivo, eu sei o que é ter ansiedade. Então, quem passou por isso sabe. Eu também sei a solução para isso, eu sei o que funciona, por isso eu tô aqui. Mas enfim, voltando pro assunto você só vai ficar preso na barreira porque você tá num jogo que você não gostaria. E porque você não tem informação e sua mente reativa assim tá potente. Então é relativamente simples de resolver. Exemplo, o que você quer? Eu quero ser uma pessoa melhor e eu quero estar mais alinhado com os meus propósitos. Primeira coisa que você tem que fazer é alinhar pensamento. Tanto que eu falei no início, o kit de hoje é alinhar pensamento. Por que alinhar pensamento? Fundamentos do pensamento mostra o jogo da vida, como funciona, entre outras coisas. Dianética mostra como a mente funciona. Manual completo sobre a mente. Então imagina, eu estou te mostrando esse material, certo? Não tem como você ter essas informações e adquirir se você só ficar escutando live. Já dá uma dica legal para você usar na vida. Mas a informação completa está aqui e totalmente correta, que você pode testar, que você pode acordar de madrugada e ler esse livro, pode prestar para um amigo pegar de volta, pode fazer uma roda da leitura, pode fazer uma sessão de terapia básica com um amigo, porque esse tem o material na sua mão. Então é daqui que eu estou tirando essas informações. Infelizmente, eu não nasci com essas informações organizadas. Tem coisa que eu até imaginava, mas não tinha noção. Então aqui tem exatamente esse kit para alinhar seu pensamento sobre a live de hoje. Mas basicamente uma coisa você tem que ver, observa em qual jogo você tá. Se você tá num jogo chato, significa que você tá com pessoas que você não gostaria, num casamento que você não gostaria, numa empresa que você não gostaria, fazendo o que você não queria. E às vezes você está cuidando de algo, ou fazendo uma coisa que, não era o que você queria. Às vezes você está cuidando de uma doença. Por quê? Porque é muito seu propósito ficou para trás. Você já deve ter visto, observado que muitas pessoas, não falo todas, muitas, quando se aposentam, começam a ter problema físico. Por quê? Porque elas já deixou um propósito. Por incrível que pareça, tem até um livro que fala disso. A pessoa era mais jovem, tava um saco ir para aquela empresa, com aquelas pessoas. Tem gente que é assim, porque não sabe, não escolhe o jogo, né? Aí tá no jogo aí que ela não sabe, ela acha chato. Aí depois ela fica velha, ela fica contando a história de como que era estar naquela empresa. Já viu aquele, desculpa aí, mas tiozinho, a tiazinha que fala quando, naquela época, como era legal? Mas quando ela tava ali naquela época legal, ela não achava legal. Por quê? Porque ela não sabe o jogo que ela tá ali, não queria estar aqui.
Tá lá, não queria estar ali. Não sabe. Então, se você não vê a vida como um jogo, do ponto de vista que o jogo tem propósito, barreira e liberdade, se você não estabelecer seu propósito, você vai ter barreiras de qualquer jeito que você está vivendo, mas você não sabe quais são. E nem sabe como lidar com as suas liberdades. Então, essa é a importância, de suma importância, você ter informações para lidar com a vida. Então, alinhe os seus pensamentos aí, para que o que você pense esteja de acordo com aquilo que você quer de resultado aqui. E aí, conheça a mente, saiba como funciona o jogo da vida e utilize as informações para você ter melhores resultados, ok? Antes da Diva falar, eu já vou avisar que o WhatsApp você pode entrar em comunicação 11 20 94 42 14. As lives toda terça, curte, interage aí, comenta, compartilha, pergunta também. Semana passada a gente abriu para o pessoal perguntar, inclusive tem gente que não quer perguntar na live, pergunta depois pelo WhatsApp, a gente responde, tá bom? E o site é o www.dianeticadobrasil.com.br, certo? Gente, eu não vou falar mais hoje, a Diva que vai praticamente encerrar, então eu vou falar algo. Qual é o seu propósito? Você está no jogo que você gostaria de estar? Você tem os resultados que você gostaria de ter? Pode ficar melhor? Então, veja a vida como um jogo, e o jogo é composto de propósito, barreira e liberdade. Tem uma forma de prever, de saber, uma forma moderna e científica, tá? Não é nada místico, assim, moderno e científico de saber quanto que você está preso nas barreiras, ou quanto você está usando a liberdade. E a Diva vai terminar a live e vai falar um pouco disso para você. Bom, eu vou falar de um teste de personalidade que mostra como você está, como você está levando a vida. O nome é Análise de Personalidade da Oxford, ou Análise de Capacidade da Oxford. Porque nós temos a tecnologia humana. A gente sabe como ajudar as pessoas em qualquer área da vida que a pessoa tenha problema. Qualquer área, a Dianética pode ajudar. Esse é um gráfico que é um modelo que eu estou mostrando, para mostrar como que as pessoas estão na mente ativa, como que é... Um exemplo dele. É um exemplo de gráfico. Não é um gráfico de alguém. De alguém não, é só uma interpretação. Então, ó, mostrando esse gráfico. Nesse gráfico, essa pessoa não começa as coisas e termina, não tem foco. E o que mais que ela faz? Ela dispersa. É uma pessoa que está fazendo uma coisa, daqui a pouco vai fazer outra. Ela não tem um foco concentrado e não cumpre com o que promete. Ela fala que vai fazer e não faz. Por quê? Porque dessa parte daqui para baixo é mente reativa. Então porque a mente reativa é acumulativa. Como você não cuida dela, ela vai criando força, ela vai virar um monstro daqui a pouco. Então essa pessoa está mais na mente reativa do que na mente analítica. A mente analítica analisa dados, mas como a pessoa está na mente reativa e não tem informação na mente analítica, ela se mantém aqui. Então é uma pessoa que está triste, vendo a vida em preto e branco. Por quê? Porque ela tem propósito, não consegue atingir. Ela vive assim, como fala, uma vida de faz de conta. Tem vontade, mas não consegue chegar no que ela quer. E ela é nervosa, tolerância zero. Então uma pessoa que tem esta característica aqui é uma pessoa que se estressa muito rápido. E o estresse, ele também é acumulativo. E o estresse, gente, mata. Às vezes uma pessoa acha que, eu estou estressado, como tá estressado é uma coisa natural. Não é. Significa que você não está sabendo lidar com a vida. Porque uma pessoa que sabe lidar com a vida, ela manda bem, ela vai e resolve o problema. Uma pessoa nessa condição, ela cria problema, porque ela fica presa. E uma pessoa presa, ela é infeliz, porque ela começa a botar culpa nas pessoas. E aqui no caso está insegura. Por que uma pessoa fica insegura? Ela não tem conhecimento para saber lidar, então ela fica só reclamando. Quem é que aguenta ficar perto de uma pessoa que só reclama? Sempre a mesma ladainha. E o que é engraçado é que a pessoa não é uma vez que ela reclama, é uma vida de reclamação. Por quê? A pessoa não resolve o problema e o problema vai continuar, porque um problema mal resolvido, ele vai permanecer pro resto da vida. Ou seja, no jogo da vida, como que a pessoa tá? Esse teste, esse exemplo aí.
Ela está num sofrimento, porque ela não consegue. Ela tem um propósito, mas está presa em barreira. Ou seja, não está jogando bem o jogo da vida. Seria legal de a gente ver uma live para você falar especificamente do teste, porque eu creio que tem muita gente que não conhece. É um serviço grátis da gente aqui. Então, não importa em que cidade você tá, você pode fazer o teste. Inclusive, o site é o mesmo, www.dianeticadobrasil.com.br. Aí lá você vai no teste, na análise de capacidade da Oxford. Caso você não encontre, também pode solicitar pelo WhatsApp, que é o 11 20 94 42 14. Porque por aqui tem como ver como você está jogando o jogo da vida. No caso dessa pessoa aqui, está presa em barreiras. De qualquer forma, a gente vai dedicar uma live a falar desses pontos, porque é um assunto um pouco extenso, né? Eu só vou chegar até o fim, só para ter uma noção de quantas coisas que aborda nesse teste. Essa pessoa está sem iniciativa. Ao invés dela estar no nível que ela estava antes, ela se vai deparando com barreira, ela vai caindo. Imagina um jogador sem iniciativa. Fica só no banco de reserva. Aí você pergunta, por que você está sentada ali? Eu não faço gol, os caras do outro time é mais forte, está mais treinado, aquele goleiro lá, ele não deixa passar bola. Quer dizer, ele tem que ser bom no que ele faz. Mas só que ele vê a barreira, ele começa a se diminuir. O que ele teria que fazer? Aumentar a capacidade. Então, não é diminuindo a sua capacidade que você vai vencer. Aumentando a sua capacidade. Mas para aumentar a capacidade, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que pagar o preço. O que eu preciso para me melhorar? Você precisa melhorar tal coisa. Vai treinar. Você tem que melhorar a sua comunicação. Vai fazer. Tem pessoa que quer melhorar, mas não quer fazer nada. Então, existem duas maneiras de você vencer na vida. Ou você paga o preço e melhora você, porque é você que vai viver a vida, no jogo da vida você é a peça principal, ou você fica como um fracassado. O que você faz? Não faz nada. Tem gente que vem aqui, lê o teste, eu vou deixar pra lá. A vida é assim mesmo. A vida não é assim. Ninguém nasceu para sofrer, viver uma vida que não gosta, morar na casa, casar com a pessoa que não quer, viver uma vida miserável. Só porque a vida é assim. A vida não é assim. Eu tenho que querer coisas que eu quero. Eu tenho que ter um propósito de morar onde eu quero, casar com quem eu quero. Tudo tem que ser escolhido, mas é por minha vontade. Por isso, a gente tem o livre-arbítrio. As pessoas não usam, em vez de não... É como se fosse assim, em vez de ser um jogador, ela vira bola. Cada um chuta pra cá e a pessoa não... Tem gente que vira bola. Vira bola, todo mundo chuta. Literalmente. Foi. Mas é assim que acontece. Agora aqui, essa pessoa fala o que quer pros outros. Porque eu sou verdadeira, eu não engulo sapo, eu falo, agora já empolguei. Falo o que eu quero, comigo é assim e acabou. Gente, não é você falando o que é verdade pros outros. Cada um tem a sua verdade. E você atacando os outros, na realidade você está usando a mente reativa. Você está agindo com uma mente irracional. O que você vai ganhar com isso? Não vai ganhar nada, porque as pessoas vão pegar medo de você e vão te deixar por lá. Porque as pessoas vão falar, aquela pessoa lá é ignorante. Só que ninguém é louco de falar pra você, porque você é ignorante. Ainda fala, não, que legal que você fala na cara. Mas não é todo mundo que acha legal, não. Não, a pessoa fala, esse cara é louco, só ele tem razão, é só eu. Então, quem ele pensa que é para fazer isso? Ele se acha o bambambam. E na realidade, é uma mente reativa que está falando. Uma pessoa que não vê nada e só ele que está certo. É praticamente impossível conviver com uma pessoa dessa. Bom, Tarcísio, obrigado aí por interagir. A próxima semana a gente vai lembrar de falar no início, o pessoal perguntar. Que hoje a gente quis mostrar um pouquinho como funciona essa coisa do jogo da vida, mas obrigado pela interação, não só, e obrigado pelos demais. Eu não tava com o celular na mão, o pessoal trouxe o celular aqui pra mim agora, mas muito obrigado pela participação aí, viu? Certo. Agora, a pessoa vira efeito. Por que a pessoa vira efeito? Não tem como você atacar pessoas, ter um ponto de vista seu e querer que todo mundo seja igual a você. Você vai virar pessoa. Porque as pessoas vão te ignorar, vão te deixar para lá, as pessoas não vão gostar de você. E qual o sentido de viver uma vida onde as pessoas te detestam? A não ser que você acha legal, né? Ser assim.
mas não é bom, porque você está atacando pessoas, ao invés de você ganhar amigos, você ganha inimigos. Olha, e ganhar inimigo nessa condição é um suicídio, viu? Uhum. Bacana. Porque a mente reativa, uma pessoa pode fazer o que ela quiser, ela pode mandar te matar, ela pode mandar arrumar uma situação para você entrar bem, pode fazer qualquer coisa. Ou ficar naquela briga sem fim, né? Aquele estresse desnecessário. E não é assim que se joga o jogo da vida. E é isso, gente. Bom, vamos dedicar uma live a falar disso. Hoje a live foi para você alinhar os seus pensamentos. Quer falar mais de eu quero acabar de ler o texto. É sério? A pessoa é crítica, ela critica todo mundo. Ninguém passa no teste. E a pessoa bate de frente com todo mundo. Fica, eu sou assim, a pessoa tem até orgulho de falar. Eu sou assim, eu penso assim, quem não pensa igual eu falo mesmo. Mas isso daí é ignorância, gente. Isso daí não leva a nada. E a pessoa fala que é comunicativa. Quem falou que uma pessoa que briga com os outros é comunicativa? Uma pessoa que tem uma boa comunicação, ela sabe falar e ouvir, entender, aceitar as pessoas e não querer mudar os outros, ela tem que mudar ela. Então uma pessoa com um teste desse, ela está numa situação de um nível muito baixo. Porque ela não vai vencer na vida, esse jogo da vida ela está jogando contra. Ao invés dela jogar a favor, ela joga contra. E as pessoas vão atacar ela. Então, nesse estado, a pessoa só está reativa. Vendo barreira? Só problemas, só problemas. Bom, esse é um modelo. Eu posso falar de vários modelos onde pessoas se acham que está vivendo a vida bem, porque todo mundo tem medo dela, mas não é que tem medo dela, tem medo da mente reativa dela, porque a mente reativa solta uma carga, dá até medo de ficar perto daquela pessoa. Então é uma pessoa que assusta os outros, ninguém gosta de pessoas assim. A pessoa pode achar que é o bambambam, mas não é, certo, pessoal? Bueno, gente, então é isso, vocês já viram um exemplo de um teste onde a pessoa só foca em barreira. A gente tem formas de prever, mas de uma forma científica, moderna, de ver como que a sua personalidade determina o futuro, como que você está jogando o jogo da vida. E assim, apesar dela ter dado aquele exemplo ali, tudo tem uma solução. A pessoa precisa aumentar a mente analítica, isso é muito óbvio, ela precisa aplicar, precisa conhecer, precisa saber. Mostrei pra vocês o kit para alinhar pensamento, e é o kit por quê? Porque um fala só da mente. Mente ativa, como a mente funciona, blá blá blá. E o outro fala de como a vida funciona, como o pensamento funciona. Que foi o tema da live de hoje, né? Como lidar, conhecer as regras do jogo da vida. Semana que vem vai ser como alinhar a própria vida. Então, não vai ser exatamente esse tema, mas o kit vai estar voltado, o assunto vai estar voltado, as informações estarão voltadas para essa coisa de alinhar a vida. E depois, já temos uma próxima live, que é a do teste de personalidade. Quer falar algo? Eu só quero falar assim, ó. Uma pessoa, quando ela conhece a outra, a pessoa não vai mostrar a mente reativa. Essa mente reativa é uma carta na manga que a pessoa tem até escondida. Então a pessoa mostra o lado bom dela. A pessoa se encanta com aquela pessoa. Daqui a pouco tem uma contrariedade, acontece alguma coisa, a pessoa vai para o lado da mente reativa e é uma pessoa totalmente diferente. A pessoa fala, nossa, ele mudou. Não é que a pessoa mudou, ela tem uma mente reativa e o padrão de reagir é aquele. Só que daí você fala, não, mas ele mudou. Não, daqui a pouco ele volta a ser uma pessoa legal, daqui a pouco volta. Então, esse negócio de uma hora tá bem, uma hora tá mal, um altos e baixos, tem que acabar. Porque a pessoa na mente reativa, ela vai criar muitos problemas, não vai levar a nada. Sim, gente. Então é isso. Ficou com a ideia hoje em relação ao jogo da vida? O jogo da vida é composto de propósito, barreira e liberdade. Não fique preso nas barreiras. E se está, vamos sair disso, porque você não sabe o jogo que você está e não sabe como a vida funciona, ok? Então é isso, até a próxima live. Curta, compartilha, comenta, interaja aí. Obrigado pelo pessoal que interagiu. Uma ótima noite, uma ótima semana. Sexta-feira tem vídeo na Genetica e Scientology Instagram e Facebook. O tema é da Scientology, toda sexta a partir do meio-dia 15. E terça-feira são as lives 20h45 aqui, ok? E agora vai ser sempre com a Diva Rossino. Hasta la vista, babies!